No 20 Jovens, 20 Distritos, vamos até à cidade invicta, à capital do Norte. O Porto destaca-se pela sua intensa vida citadina, no entanto, continua a perder gente para a capital. Será que o nosso convidado de hoje partilha da mesma opinião? Olá, boa tarde. Meu nome é João Albuquerque, sou licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tive também a tirar um mestrado em Ciências da Comunicação. Nasci e fui criado em Matosinhos, que é no Concelho do Porto, e neste momento estou desempregado, mas já estive a trabalhar como jornalista, sou colaborador de uma empresa de esportes e estou neste momento a desenvolver um projeto com o clube da Primeira Liga de Futebol. Fala-me um bocadinho da tua cidade, da cidade onde cresceste. Eu basicamente vivo a 20 minutos de carro mesmo dos Aliados, da Avenida dos Aliados. Portanto, cresci mesmo nesta cidade, conheço bem. É uma cidade lindíssima, à beira do rio, desenvolvida, com pessoas... Isto até parece mesmo puxar sardinha à minha brasa, mas é pessoas simpáticas, acessíveis, sempre bem dispostas. É fantástico viver. É uma cidade onde eu me sinto muito, muito confortável mesmo. O Porto tem sido uma cidade em transformação e que a cidade que era há 10 anos, neste momento já está completamente diferente. Sentes isso? Sim, sem dúvida alguma. O Porto tem ficado um bocadinho mais gentrificado, tem sabido acolher muitos turistas que vêm de fora, muita gente que quer viver cá, e nota-se perfeitamente em zonas mais antigas, como por exemplo a Ribeira, que era considerada uma zona de pescadores, uma zona muito, muito forte culturalmente para as pessoas do Porto. Agora começa a ficar com mais turistas, já se notam outras línguas faladas, estão muito mais virados para esse ponto turístico e não tanto para as pessoas de dentro, mas sim, tem mudado a cidade. E está nos teus planos permanecer a viver no Porto? Gostavas de viver noutras zonas do país, no estrangeiro? O meu objetivo é sempre viver e trabalhar no Porto, porque eu gosto muito mesmo desta cidade, é a minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Sinto-me muito bem aqui, por isso não tenho qualquer desejo de sair. Achas que daquilo que é a tua opinião e que vês também nos teus amigos, nas pessoas que conheces, que a tendência de deixar o Porto para vir para Lisboa, aquela ideia de que só na capital é que estão as oportunidades, está a passar? É uma coisa antiga, agora a vontade é ficar aí, mudar a cidade? É um bocadinho dividido, porque eu conheço gente que quer fazer isso e outra gente que não, que quer mesmo ir para Lisboa, muito por causa, como tu dizes, das oportunidades de trabalho. Ainda é uma coisa que sentes que se mantém. Sim, sem dúvida alguma. Acho que as pessoas querem mesmo, quando não existe assim tantas oportunidades, quando o valor das casas começa a aumentar, o valor da habitação, as pessoas, é difícil ficar na cidade mesmo que queiram. Talvez do problema da habitação, a resposta aí não será ir para Lisboa. Sim, também é verdade. Penso mais em sair do Porto para encontrar oportunidades noutro local. Existe isso. No entanto, acho que as pessoas, quando cresceram no Porto, desenvolvem uma ligação com esta cidade que é difícil o coração sair fora da cidade, entendes? É mais por isso. E quando falas em sair, procurar outras oportunidades, é sair do centro, afastar-se um bocadinho para a periferia ou para outras zonas do norte, por exemplo? E eu penso que é mais, como tu dizes mesmo, sair do centro do Porto, porque o centro do Porto já é difícil, já é muita população, já está muito localizado, ou seja, sair para subúrbios, por exemplo, para a Maia, para Matosinhos mesmo, existe mais oportunidades, são cidades já muito desenvolvidas que também é bom viver. E eu falo Matosinhos porque eu cresci e vivo em Matosinhos basicamente a minha vida toda, por isso eu sinto que existe mesmo mais pessoas a deslocarem-se do centro do Porto para irem viver para a periferia. Que outros problemas sentes no dia-a-dia? Sim, sinto, claro, existe um problema de trânsito já, e existe um problema de estacionamento. Eu que tenho carro há relativamente algum tempo, sinto isso quando me desloco para o Porto. Estou sempre a pensar, ok, vou passar por aqui, mas isto vai ter muito trânsito, vou ter que fazer um desvio enorme. Outro dos problemas, acho que a habitação, como te disse, é mesmo muito difícil encontrar, mas eu acho que é um problema de cidade grande, de litoral, tal como Lisboa, se calhar agora Coimbra também está a ficar. É um problema de localização, de encontrar casa barata, digamos assim. De resto, não vejo grandes problemas assim em viver no Porto. Penso que o tempo é bom, que continua a existir oportunidades, que a cidade está a crescer e acho que até está num bom caminho, mas existe muito problema de
de substituir habitações para as pessoas que querem mesmo estar aqui, que vivem cá e querem mudar de casa e querem desenvolver famílias, etc. E acolher, se calhar, mais turistas, em causa muito do crescimento económico, por exemplo, construir hostels ou hotéis. Existe muito isso no Porto já, e que eu não acho uma coisa propriamente má. Acho que as pessoas que vivem em Portugal e que querem, se calhar, desenvolver, que querem crescer, nomeadamente os jovens, construir família e mudar-se de casa dos pais, acho que é muito importante terem atenção nisso, se calhar. De todos os problemas que mencionaste até agora, da questão da habitação, dos problemas de mobilidade, até da própria cidade estar muito dependente do turismo, são tudo coisas que já aconteceram em Lisboa. O Porto é muitas vezes retratado assim como a cidade número 2. Neste caso, a sequer até deveria aproveitar o facto de ir ligeiramente atrás para aprender com os erros que já aconteceram na capital e não fazer as coisas da mesma maneira. Sinto que não. Sinto que o Porto vai cometer talvez os mesmos erros que em Lisboa foram cometidos. No entanto, sei que é uma tarefa muito difícil fazer a balança de colocar habitações para os portugueses e também ter o crescimento económico da cidade. E sinceramente não vejo que... Eu acredito que a Câmara está a fazer um trabalho que é o possível neste momento. O que é que mais te preocupa no teu futuro e no futuro do país? Pessoalmente, eu como ainda estou mesmo à procura de trabalho, sempre ativo, procuro sempre, como te disse, viver na minha cidade e ficar aqui, construir a minha vida cá, é difícil porque existe poucas oportunidades, nomeadamente no meu género de trabalho que faço, no género jornalístico, e existe também esse problema, como disse, de habitação, de encontrar casa, porque, vamos ser sinceros, eu vivo na casa dos meus pais ainda, mas sei que muita gente tem que se mudar e muitas vezes mudar-se para outra cidade é a solução mais rápida, mesmo que não seja para viver sozinho, mesmo que não seja para o objetivo final. E existe esse problema, eu acho que em Portugal inteiro. Quero dizer que não exista grande esforço por fazer com que os jovens se desenvolvam e que sejam uma grande parte da sociedade ativa, mas entendo que também não estão a ser feitos grandes progressos. E nós temos notado, normalmente, por exemplo, virado para a cultura e para as artes, não há grande apoio. E eu acho que é uma das partes muito importantes para o desenvolvimento jovem, haver um motivo à cultura e às artes e à música, porque para nós é importante. Também é difícil agora com o Covid, também não é muito fácil encontrar oportunidades e não é só os jovens que têm sofrido, mas é preciso pensar no futuro além de pensar no presente, é a minha opinião. Conheces os deputados eleitos pelo teu círculo? Não. Não? Nenhum? Não. Se estiver assim de repente, não sei, porque não me concentro muito e considero também que o meu conhecimento político é muito reduzido. Acho que é um bocadinho geral também nos jovens. E porquê? Por falta de interesse? Não te cativa? Não compreendes? Não é uma questão de compreender, mas é mesmo... Não é falta de interesse também, porque nestas eleições, aliás, legislativas, eu tentei mesmo concentrar-me e ver o que é que traziam de bem, de mal. Sinceramente, acho que não há grandes soluções da maioria dos partidos, entendes? Não existe grandes mudanças. Não te sentes representado? Não me sinto representado, é mesmo isso. E por que não envolver-te também num partido, na criação de um partido? Já pensaste nisso? Já pensei em envolver-me com um partido e talvez dar as minhas ideias, mas considero mesmo que eu não tenho perfil para isso, não tenho capacidade oratória para isso. Penso que a política deve ser deixada a quem percebe mesmo, quem está dentro há alguns anos e quem tem alguma experiência, do que entrar assim de repente. Porque isso é o que vemos muitas vezes, é entrarem eles de repente e não acrescentam nada ao que lá está. Tu dizes que não conheces. Já se eu te disser alguns nomes dos deputados eleitos pelo Porto, vais reconhecer. Por exemplo, a Catarina Martins, o Rui Rio. Sim, claro. Compreendes esta questão dos círculos eleitorais? São cerca de 40 os deputados eleitos pelo Porto. Supostamente representam a vossa cidade e os interesses da vossa cidade no Parlamento. Sim, eu entendo, mas de um modo geral eu penso que não podemos olhar para a nossa cidade, porque nós fazemos parte de um país que precisa de progredir em conjunto. É difícil aliar isso aos interesses só de uma cidade. E eu penso que é preciso também ponderar, e que esses 40 deputados, cerca de 40 deputados, devam ponderar essa estratégia em prol do bom país. Se tivesses que escolher uma área prioritária, qual é que seria?
Isso é uma boa pergunta e é uma pergunta que vou ter mesmo de pensar nisso. Se calhar um aumento de salários, eu penso que isto é um bocadinho geral, porque o preço das coisas no país tem sido muito inflacionado e acho que os salários não acompanham mesmo para o que nós necessitamos, para as compras essenciais e para a vida em geral. Os salários são muito baixos. O salário mínimo, não falo só de salário mínimo, mas o salário médio de um português penso que não esteja adequado. Que medidas é que tu recomendarias ao próximo governo? Dar mais oportunidades aos jovens e aos recém-formados. Novamente a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu sinto mesmo que falta isso, porque falta muitas oportunidades para quem sai da faculdade, se forma, coisa que não acontecia se calhar há 30 anos ou há 20 anos para cá, em que tu te formavas e já tinhas trabalho, já consecutivamente ofereciam trabalho porque eras um jovem formado. E eu vejo muitas vezes agora pessoas que optam por não se formar e têm trabalho mais rápido do que aqueles que se formam. E para mim isso é preocupante. E a Assembleia devia ter em atenção esta faixa etária dos 20 aos 30 anos, que se estiverem parados vai ser muito difícil conseguir o que o país progrida. Tu sentes que as preocupações dos jovens chegam aos representantes políticos? Achas que eles têm percepção das dificuldades que sentes no dia-a-dia? Sinceramente, não. O pensamento do político português está sempre no geral. Mesmo que seja um bom pensamento, é sempre no geral. Nunca é concentrado numa faixa etária, mas existe, se calhar, mais faixas etárias que deviam ser tidas em conta. Quais é que são, por exemplo, as tuas perspectivas de sair de casa? Imagino que vives com os teus pais, de encontrar trabalho. E eu estou sempre em constante procura de trabalho, de projetos, porque eu considero uma pessoa criativa, considero uma pessoa muito sempre ativa, gosto de certa maneira, criar mundos. Por isso eu estou em constante procura de trabalho e sinceramente digo que não é nada fácil, não é fácil nós ficarmos presos num certo projeto e dizer, olha, isto vai andar, isto vais começar a trabalhar aqui, vais ter trabalho para os próximos pelo menos 3 a 5 anos. Não é nada fácil, não existe. E não ter trabalho seguro é preocupante. Quero sair de casa dos meus pais, criar família, encontrar casa para mim. E isso não é possível sem trabalho, não é possível eu sustentar-me sem trabalho. Ainda não faltou vontade, só oportunidade. Exato. E eu acho que não é uma questão de vontade mesmo, é mesmo falta de oportunidades. E não é só comigo, porque eu noto que muitas das pessoas têm o mesmo problema que eu. Mesmo que vivam sozinhos, encontrar um trabalho estável na área que eles querem, para o salário que pagam, é difícil, muito difícil. Há mais alguma coisa que tu queiras acrescentar? Queria só acrescentar que na situação política que estamos, acho que é importante haver mais união do que divisão de ideias. E neste momento temos muita divisão de ideias. E neste momento precisamos mesmo de união para trabalharmos em conjunto para um progresso de um país. Muito obrigada. Obrigado, eu. Termina assim mais um episódio do podcast 20 Jovens, 20 Distritos. Pode continuar a seguir a atualidade da sua região e da Europa em euroregião.com.